Olá, você que tem acompanhado uma série de aulas que temos feito sobre pregação cristocêntrica, como pregar de forma cristocêntrica, e na aula de hoje nós vamos entender mais sobre essa que é a principal mensagem de Jesus, a que ele mais mencionou em seus discursos, a mensagem do reino dos céus, do reino de Deus. Então, antes de iniciar a aula, ore comigo humildemente, vamos pedir ao Senhor sabedoria e disposição para colocar em prática como discípulos do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de aprender mais do Senhor Jesus, palavras de vida eterna que só o Senhor Jesus tem, aquilo que nós temos de mais precioso nesse mundo, Pai, teus ensinamentos para ser discípulos fiéis à tua mensagem, que anunciam com o máximo possível de fidelidade aquilo que o Senhor deixou, o Evangelho eterno, precioso, que julga o mundo de acordo com a verdade que o Senhor estabeleceu, a tua justiça, o teu reino, Pai. E que é para a honra e glória do teu nome que nós somos criados e para isso estamos aqui, ó Pai. Muito obrigado por tudo em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos antes entender que Jesus ele citou uma série de parábolas a respeito do reino dos céus. E elas estão aqui, bem no centro desse campo. Você está vendo aí um campo de futebol, e é isso que eu gostaria de fazer. Para que você entenda a mensagem do reino, sei que não é algo fácil para nós, porque estamos em um país democrático, de governo estabelecido, a democracia, e por isso nós não conseguimos entender muito bem sobre a monarquia, que é o governo de um rei, que é isso que Jesus ele prega em suas mensagens, e é isso que está presente em toda a Bíblia. E para isso eu vou usar uma parábola de um campo de futebol, tá bom? Para que, similar ao que Jesus fez, né, em suas parábolas, em seus ensinamentos, nós vamos ver, ele usou uma linguagem clara, acessível às pessoas daquela época, usando elementos que eram do cotidiano daquelas pessoas. E para nós brasileiros, com certeza, o futebol é presente na maioria da população, na realidade das pessoas do Brasil. Então, nós vamos entender, mas eu preciso iniciar como Jesus iniciou os seus discursos, né? Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele já iniciou pregando, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então nós vamos ver que a proximidade do reino tem muito mais a ver com a presença dele e a justiça de Deus estabelecida desde o começo do mundo, mas que Jesus ele veio torná-la intensa, mais clara, para que possamos colocar em prática como discípulos dele. Esse é a visão do reino presente quando Jesus ele faz discípulos, ensina seus discípulos, e esses discípulos começam a disseminar essa mensagem fielmente para outros discípulos. E é isso que ele está fazendo ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 3 e 10, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. No versículo 19 e 20, Jesus diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos será chamado menor no reino dos céus, e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É claro que Jesus está falando de um reino presente, por isso que esse campo de futebol ele representa o mundo, né? Ele representa o hoje. E nós vemos aqui pessoas que foram excluídas, estão fora do reino e serão excluídas desse reino, e citadas por Jesus, e também pessoas que já fazem parte desse reino e continuam nele na eternidade, reinando assim com Cristo aqui no canto superior direito do quadro. Mas eu gostaria também de enfatizar, para você ter uma visão, eu desenhei aqui uma cruz, e diferente do que muitos pregam e acreditam, que a mensagem de Cristo ela se resume principalmente na cruz, né? A obra de Jesus, o que ele veio fazer, morrer por nós, isso se torna até antropocêntrico, diferente da mensagem cristocêntrica, em que
Jesus ele é o centro, a mensagem dele, conhecê-lo na sua essência, quem ele era, como ele vivia, o que ele pregava. E a mensagem antropocêntrica é sempre visando o homem, né? Dizendo que Jesus ele veio apenas para morrer por nós, para nos salvar e ponto final. Não. Então, para só você ter uma ideia, a cruz está aqui, né? Todos podem ter acesso a ela, conhecer, assim como muitos andaram com Jesus e viram a sua obra, e viram o que ele fez, o que ele sofreu realmente. Mas não se resume a isso. Você pode ver aqui muito mais abrangente a quantidade de vezes que Jesus pregou sobre o reino, né? Então é muito mais importante a gente conhecer a mensagem de Cristo para que possamos ser discípulos fiéis à mensagem cristocêntrica, tá bom? Então vamos entender o seguinte. Jesus ele continua pregando em Lucas 4, versículo 43, que é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, pois para isso eu vim ao mundo. Então fica claro o propósito pelo qual ele veio, cumprir a justiça do reino e anunciar o reinado eterno de Cristo. E Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz que esse reino, ele não vem de modo visível, e não, por mais que diga ele está ali ou ele está lá, mas ele está entre nós, né? Então, esse reino, ele já é presente. Em Mateus capítulo 6, versículo 10 e 13, Jesus diz: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o verso 13 diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Mateus capítulo 6, o mesmo sermão do monte, verso 33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, falando de uma busca presente. Devemos fazer isso hoje, buscar a justiça do reino. Em Mateus 16, verso 19, ali com os discípulos, Jesus diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, do que será ligado na terra, ligado também nos céus, né? Então falando também o reinado eterno de Cristo, e aqueles que reinam com Ele fazem presente a justiça dele na terra e também nos céus. Mateus capítulo 13, verso 24, Jesus após falar a parábola do semeador, os mistérios do reino, ele começa a falar também a parábola do joio e do trigo. Ele inicia essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Então, dizendo que o joio e o trigo, eles permanecem juntos. Então, essa é a ideia. É como Jesus ele chama os seus discípulos e pessoas começam a andar com ele. E dentre essas pessoas, muitos são joio, outros são trigo. Imaginamos, por exemplo, vamos agora fazer uma parábola, a parábola da realidade do futebol, né, em que existe um time, né, que está ali participando de um campeonato, e muitos são convocados, muitos são chamados para fazer parte desse time, mas nem todos terminam o campeonato naquele time que será vencedor. Então, muitos serão excluídos desse time. Então, essa é a ideia do reino também. Mateus capítulo 13, verso 31, Jesus começa a contar a parábola do grão de mostarda, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou um grão de mostarda em seu campo. Está falando da expansão do reino. Mateus 13, verso 33, aqui ainda no centro, Jesus, a mensagem central de Cristo, do reino, né? Então Jesus conta a parábola do fermento, né? Que é como uma mulher que tomou o fermento e misturou com uma grande massa de farinha, e assim toda a massa ficou fermentada. Então falando sobre esse reino, né? Começou com Jesus e seus discípulos ali anunciando o reino. O próprio João Batista também já anunciava o reino, e ali ele foi se expandindo de forma que nenhum homem conseguiu impedir, nem o próprio Satanás conseguiu expandir o avanço do reino. Mateus 13, verso 4 e 44, Jesus fala que o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, né? E depois de ter achado, ele foi com uma grande alegria
e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, falando da felicidade de alguém que encontrou o bem mais precioso, o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus, né? E ali ele viveu uma vida de renúncia por amor. E assim vamos continuar a parábola Mateus 13, verso 45, das pérolas de grande valor, e ele fala de um negociante que é semelhante ao reino dos céus, que procura pérolas de valor. E assim também, como Jesus já tinha dito, né, de buscar esse reino constantemente, a justiça do Senhor. Mateus 13, verso 47, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes, e que depois serão separados os peixes bons dos peixes ruins. Como também ele fala da colheita, né? O dia da colheita, comparando ao juízo, a separação. Mateus 13, 52, é como todo mestre da lei instruído quanto ao reino do céu, semelhante ao dono de uma casa, que separa do seu tesouro coisas boas e coisas novas e coisas velhas, né? Há sempre essa separação. Mateus 18, verso 23, Jesus fala que o reino do céu é semelhante ao rei que desejava acertar contas com seus servos. E ele perdoa a dívida daquele servo, mas que não perdoa a dívida do seu conservo. E assim também há uma prestação de contas. E ele é lançado fora nas trevas, onde há choro, ranger de dentes. Mateus 20, versículo 1, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, para a palavra dos trabalhadores da vinha. Mateus 22, versículo 2, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E aí vai tem os seus convidados, mas que esses são rejeitados. E Mateus 25, aqui no centro, versos 1, ele começa a falar da parábola das 10 virgens que pegaram suas candeias e foram ao encontro do noivo, mas 5 delas são rejeitadas por não terem azeite suficiente. E no versículo 14 ele começa a parábola dos talentos, como um homem que saiu de viagem e assim ele separou, ele compartilhou os seus bens com os seus servos, né, os talentos com os seus servos. Muito bem, então aqui algumas parábolas que Jesus menciona, sempre começando falando o reino dos céus é semelhante. Em Mateus 10, versículo 7, ali já no segundo ano do ministério de Jesus, ele já envia os seus discípulos dizendo: olha, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Ou seja, a mensagem do reino da justiça, ela já está sendo pregada, ela já é anunciada por todo mundo e não há desculpas para não se conhecer qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus, através desse reino que se expande cada vez mais, anunciando o Rei único, digno de toda a honra e toda a glória. Em Mateus 11, versos 11 e 12, Jesus ele fala sobre João Batista. Ele diz que, dizendo: digo-lhes a verdade, desde os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Porque João Batista ele viveu uma vida de renúncia, né? Ele mesmo falou que é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então, João 3, versículo 30, e ele ainda complementa dizendo: olha, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. É claro que ele não está falando do reino dos céus na sua totalidade, mas ele está falando de um reino que está próximo a todos, está acessível a todos, e que muitos tentam, através da força, conseguir acesso a esse reino. Mas é claro que esse reino ele é baseado principalmente na justiça do Rei Jesus, né? Em conhecer, em andar com Ele, ter um relacionamento íntimo de cumprir assim o mesmo propósito pelo qual Ele foi enviado, e no mesmo Espírito devemos viver como Jesus viveu. Mateus 16, versículo 28, ele garantiu que alguns que ali estavam não morreriam até ver o reino dos céus vindo com poder. Então Jesus está falando da realidade do reino presente e do reino eterno, daqueles que continuariam reinando com Ele. E assim eles puderam ver, né, logo em seguida, Jesus ali com Moisés e Elias, né, no seu reinado eterno. A visão do Monte da Transfiguração, a partir de Mateus capítulo 17 em diante. Mas, retornando ali em Mateus 12,
verso 28, Jesus deixa claro: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, é chegado a vocês o reino dos céus, garantindo que o reino já está presente desde a sua vinda. Mateus 13, verso 19, Jesus vai falando que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, mas o maligno vem e lhe arranca o que é semeado em seu coração. Então assim se resume um pouco da mensagem do reino presente. Mas agora vamos falar daqueles que são excluídos, né? Mas primeiramente, antes de falar sobre isso, eu gostaria de deixar claro aqui em Mateus capítulo 25, verso 34, que Jesus está ali falando de uma realidade do juízo, uma realidade em que há a separação dos bodes com relação às ovelhas. Então, Jesus fala em Mateus 25, a partir do versículo 31, né? Quando vocês virem o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e aí ele separará os bodes das ovelhas, como o pastor faz, né? Ele reunirá todas as nações diante dele, e ele dirá no verso 34: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está preparado desde a criação do mundo. Mas há sim essa separação e muitos são excluídos desse reino. Mateus 7, verso 21, Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 8, verso 11 e 12, depois de conversar com o centurião de Cafarnaum, Jesus diz: mas eu lhes garanto, né, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, verso 28, Jesus afirma de forma muito parecida: ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e todos os profetas, mas vocês excluídos. E Lucas 9, versículo 62, Jesus diz: olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, existe sim uma prestação de contas em que muitos, né, que põem a mão no arado, que são chamados para anunciar o reino, como o próprio povo de Israel, foi um povo escolhido, mas para anunciar o reino dos céus às outras nações, anunciar o reino de Deus, né, o seu domínio sobre todas as coisas, o seu governo, e que devemos servi-lo. Isso sim é pôr a mão no arado, mas quando esse povo ele começa a olhar para trás e deixar de cumprir a vontade do Senhor, eles não são aptos para o reino de Deus. Assim também, Mateus 13, verso 41, Jesus diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos, e esses tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Mateus 21, 43 diz que o reino do céu será tirado daquele povo, né, do povo de Israel, que o próprio povo que rejeitou Jesus também, e será dado a um povo que dê frutos do reino, né, frutos da justiça, né, frutos de alguém que tem uma vida com Deus. Em Marcos 4, versículo 11, Jesus vai falando que a eles são dados, né, os mistérios do reino dos céus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, de forma que eles não conseguem compreender, porque a visão espiritual não está adequada com a vida de intimidade que eles não tinham com Deus, mas que deveriam ter, assim como os discípulos de Jesus tinham uma vida de relacionamento com Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus fala sobre a realidade de muitas pessoas ali que andavam com ele, né, como os mestres da lei, que iam até Jesus, né, mas muito mais para persegui-lo, para testá-lo. E aí começavam a dizer: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus falava, né, amar o Senhor acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí eles concordavam com Jesus, mas aí Jesus dizia: olha, vai, faça isso, mas você não está longe do reino. Ou seja, ele não estava, digamos assim, fazendo parte desse reino eterno, mas Jesus fala: você não está longe do reino dos céus.
Ele estava compreendendo, mas precisava viver uma vida com Jesus, de renúncia, né? Principalmente da religiosidade que muitos viviam. E aqui vamos finalizar essa parte aqui da mensagem de exclusão, quando Jesus fala assim em Mateus 18, verso 34, que aquele que não se converter e se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. E ele diz aquele que não se tornar humilde como esta criança, ou seja, como os discípulos de Jesus, né? Os pequeninos, que eles viviam uma vida ali de renúncia, aprendendo sempre com Jesus uma nova vida, né? Eram considerados filhos da fé de Jesus, seus discípulos, e assim eles passavam a entender o que era ser discípulo e a anunciar também fielmente a mesma mensagem de Jesus. Então essa disposição, né, essa humildade de querer aprender e querer seguir esses ensinamentos, fazer parte desse reino eterno. Mas é claro que para a gente entender toda a ideia do reino, a gente precisa entender o seguinte, que essa eternidade, Jesus ele menciona a ideia do reinado, né? Reinarão comigo, sentarão em tronos, e assim a ideia de que nem todos são aptos para sentar em tronos e assim reinar com Jesus. Esse reino tem a ver com o julgamento, o juízo, mas o juízo também presente. E assim, nós vemos aqui alguns versículos que falam sobre essa eternidade do reino, né? E, principalmente a partir de Lucas, capítulo 22, versículo 30, quando Jesus diz, anteriormente ele diz assim, eles designam um reino assim como meu Pai designou a mim. Ele diz, vocês sentarão em mesas, né, e comerão comigo a minha mesa ali, e reinarão, sentarão em tronos e reinarão comigo. E João 3, capítulo 3, versos 3 e 5, Jesus fala que se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não verá o reino dos céus. Ou seja, esse processo de reinado é necessário que haja um novo nascimento, é necessário que haja uma compreensão da justiça do reino, de amá-lo acima de todas as coisas e querer servi-lo e aprender com ele. É um reinado diferente de todos os outros reinos que você possa imaginar, porque esse rei não é um rei egoísta, ele compartilha do seu reino, ele revela tudo sobre esse reino a todos que querem. Por isso é necessário essa disposição de querer, e assim ele está pronto a revelar. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Então, você que nos acompanha. Então, Jesus ele diz em João 18, verso 36, que o meu reino não é deste mundo, ou seja, por mais que esse reino seja um reino presente, mas ele não se limita a esse mundo, é isso que Jesus está falando, e ele não concorda com as coisas, com o governo desse mundo. Por isso que é um reino superior, por isso que não podemos nos satisfazer apenas daquilo que conhecemos ou que ouvimos falar, mas devemos buscar fazer parte desse reino cada vez mais. E Apocalipse 3, não só no versículo 21, mas em todo o livro de Apocalipse nós vemos várias vezes Jesus falando sobre o juízo, sobre o reino, sobre tronos. Eu gostaria que essa seja a principal ideia que você tenha sobre o reino dos céus, né? A ideia de trono, de reinar com ele. Mas para isso devemos estar no mesmo pensamento, né? No mesmo parecer e proceder de Cristo para estar apto a reinar com ele. Apocalipse 3, verso 21, Jesus fala que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. E assim, todo o livro de Apocalipse a gente vê essa ideia daqueles que reinarão e já estão reinando, né? Ele fala tanto no passado reinaram, quanto no futuro reinarão. Mas é só para você entender o seguinte, quando existem profecias na Bíblia que dizem assim, ele reinará para sempre, mencionando o próprio Jesus, eu quero que você entenda o seguinte, Jesus ele já reina, ele sempre reinou eternamente, não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas é como um rei que está ali no trono e algum profeta chega e diz, olha, você reinará para sempre, ou seja, continuará reinando eternamente, mas que ele já reinava. E assim acontece com aqueles que andam com Jesus, já reinam com ele hoje. Em que sentido? Na ideia de que, é isso que você quer que você entenda, na ideia de que
o reino de Deus já é presente, o juízo de Deus já é presente, de forma que aqueles que são fiéis o máximo possível à mensagem de Jesus, o Evangelho eterno, que são comprometidos em anunciar o que Jesus anunciou e ser discípulo. A gente tem aprendido isso nas outras aulas. Eles já julgam esse mundo de forma que eles servem como um parâmetro para as pessoas conhecer a Deus, conhecer a sua mensagem através da mensagem de Jesus. E como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 40, aquele que recebe vocês, falando dos discípulos, recebe a mim, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então assim é o juízo de Deus presente. Então você hoje precisa buscar aprender mais sobre toda essa mensagem, não se resume só a isso, a mensagem de Jesus, né? Existe muito mais para aprender, e não só nos evangelhos, mas principalmente nos evangelhos. Eu recomendo que você comece com Mateus, Marcos, Lucas, João, e assim também Apocalipse e toda a Bíblia, falando sobre a mensagem do reino, qual é a vontade de Deus, qual é a justiça de Deus, o que Ele quer, o que Ele estabeleceu, para que a gente possa viver e, como discípulos, continuar pregando a mesma mensagem de Jesus, confiando que ela é suficiente para transformar, para salvar e principalmente para que mais discípulos tenham um relacionamento e vivam com Jesus assim eternamente, reinem com Ele. Amém? Você crê nisso? Crê na mensagem de Jesus? Crê que essa é a mensagem poderosa do Evangelho? Então, não se satisfaça apenas em dizer: olha, Jesus, Ele morreu, Ele veio a esse mundo para nos salvar. Isso é muito bom saber disso, isso é maravilhoso, mas tantas pessoas sabem disso, mas elas precisam conhecer muito mais, elas precisam ser ensinadas sobre a mensagem de Cristo presente em toda a Bíblia, e você possa também, todos os dias, querer aprender com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ore comigo agradecendo ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado por cada ensinamento tão precioso. Sabemos, ó Pai, que é aquilo que nós temos de mais precioso nesse mundo, e que as pessoas que acompanham esse vídeo, eles possam querer ter o desejo de ser verdadeiros discípulos Teus, ó Pai. Que eles entendam que nada nesse mundo se compara à Tua glória eterna, a reinar com o Senhor eternamente. Que eles venham refletir sobre a sua eternidade, como passarão a sua eternidade, como eles estão vivendo hoje, e que eles possam tomar a decisão de todos os dias meditar em Suas palavras preciosas de vida eterna, o Evangelho eterno de Cristo, que julga o mundo, como o Senhor falou em Mateus 12, 48, a própria palavra que o Senhor proferiu, há de julgar o mundo no último dia. E que essa mensagem ela possa ser vivida por cada um de nós, que a gente possa ter esse compromisso, ser discípulos fiéis, a ensinar como o Senhor Jesus nos ensinou. Muito obrigado por tudo, Pai, e que toda a honra e toda a glória seja Tua eternamente, pois só o Senhor é digno para todos sempre. Amém. Muito obrigado aí por ter acompanhado até agora, que você possa continuar acompanhando os demais vídeos. Volte lá no canal e veja desde o início lá a mensagem, os estudos, pregação cristocêntrica do livro de Mateus, e que você venha aprender mais e mais com Jesus. Deus abençoe cada vez mais.